Pessoal, tudo bem? Boa noite. Espero que estejam todos me ouvindo, me vendo. Estão me vendo aqui no YouTube, então estamos live. Bom, uma boa noite a todos. Para quem não me conhece, me chamo Thomas Kaiserman, trabalho na Esquadra Investimentos, e a Esquadra é um escritório de investimentos ligado à XP. Tá? A questão do coronavírus, obviamente, tem envolvido todas as pessoas do mundo, talvez, tá? Mas também tem questões, ela acaba gerando consequências e repercussões muito sérias na economia e, por consequência, nos investimentos. Tá? Então, na Esquadra, obviamente, a gente tem se preocupado muito com a questão, não só pelo ponto de vista de saúde, mas também pelo ponto de vista de economia. Tá? Isso tem feito com que, ao longo do tempo, a gente tenha buscado, e eu, enquanto estrategista da Esquadra, esteja buscando muitas informações, muitos conteúdos, e é por isso que eu tomei a iniciativa de convidar o Ricardo Ariel Zimmermann, que está junto conosco. O Ricardo está aí? Estou aqui com vocês. Legal, que bom. E é basicamente com essa intenção de buscar mais informações direto da fonte, ou seja, diretamente contigo, que eu tomei essa iniciativa de fazer essa entrevista. E, bom, acho natural que a gente consiga, que a gente possa compartilhar essas informações, que tu possa compartilhar as informações que tu vai me passar para os investidores da Esquadra, e de uma forma geral também, porque a gente acabou colocando isso acessível para quem quiser, não só para os nossos investidores. Tá? A nossa conversa, eu pretendo que ela seja uma conversa focada em questões científicas e epidemiológicas. Tá? A ideia não é fazer um nivelamento, não é nivelar por baixo, é que a gente possa discutir talvez mais a fundo as questões. Eu não tenho formação nenhuma em medicina, mas como tenho uma formação em ciências, né, na engenharia, economia, já trabalhei com pesquisa científica, eu acabo conseguindo ler os artigos e tirar conclusões e opiniões talvez um pouco diferente daquelas pessoas que não têm formação científica. Tá? Então, a ideia é que a gente mantenha um nível alto e possa debater as questões, e o Ricardo expor as suas ideias sem precisar nivelar por baixo. Tá? Eu vou tentar focar minhas perguntas em questões, em aspectos mais ligados às ainda várias incertezas que nós temos com relação ao vírus, à epidemia, a sua gravidade, o nível de inoculação que está nos diferentes países, tá? Porque essas incertezas, e algumas mais do que outras, elas podem ser muito definidoras de quanto vai durar a epidemia e de quanto vão durar, então, essas medidas mais drásticas, em maior ou menor grau, que estão sendo colocadas em prática pelos governos, né? Isso afeta diretamente o mercado financeiro. Então, o foco que eu quero dar, né, no sentido dos assuntos são esses, é tentar trazer menos incerteza para a conversa. Aí, inclusive, o novo ministro da Saúde tem um artigo que ele escreveu no LinkedIn, isso antes de se tornar ministro, que ele foca muito nesse assunto, né, na questão das incertezas e da necessidade de dados atualizados e o mais precisos possíveis. Dito isso, como introdução, então, Ricardo, eu queria, em primeiro lugar, te deixar um espaço para tu te apresentar, né, para dizer quem é o Ricardo e também o que tem te feito aí ao longo do último mês. Eu estava vendo hoje, agora à tarde, eu estava vendo o primeiro vídeo, pelo que eu pude buscar ali, o primeiro vídeo que fizeste foi 23 de março, né? Então eu não tenho nenhum mês ainda, né? Boa noite, então, a todos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Ricardo Zimmermann, sou médico, fiz residência em infectologia. A residência em infectologia é algo relativamente nova no Brasil. Muita gente começou em virtude do HIV/AIDS, e aí as doenças infecciosas começaram a ser mais estudadas mesmo no nosso meio, mas tem tudo a ver conosco, porque a gente tem várias infecções. Eu nunca me privei de ajudar, já fui consultor independente da Anvisa, oriento guideline nacional de prevenção de infecção de corrente sanguínea,
Já ajudei indiretamente a Organização Mundial da Saúde como instrutor do Fundo Global contra a Tuberculose. Já servi como médico de interpretação de genotipagem de HIV do Ministério da Saúde. Já fiz material para a Associação Pan-Americana da Saúde, mas sempre mantendo minha independência. Quando eu falo em meu nome, é minha responsabilidade, não represento nenhuma dessas instituições, não tenho potenciais de conflitos de interesses nem políticos no momento. Já falei como speaker para a indústria farmacêutica, para a indústria de insumos, mas nada que tenha nenhum tipo de interferência com a minha fala aqui no caso da Covid. Então, me considero uma pessoa isenta que está tentando ajudar com o meu conhecimento e a minha experiência. Fiz minha formação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz a minha residência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, tive a oportunidade de fazer alguns estágios na imunologia em Israel, no Instituto de Tecnologia, e eu transito bem por essas áreas porque gosto tanto das ciências básicas, da virologia, da imunologia, quanto da epidemiologia e da medicina baseada em evidências. Então, eu consigo fazer uma leitura multifacetada e acho que isso que me faz conseguir conversar bem com as pessoas. Legal. Eu queria começar, então, tratando assim, do algo bem básico, mas ainda muito incerto e, obviamente, muito importante, talvez a questão mais importante da epidemia, que é o que já se sabe com certeza, ou com um bom grau de certeza, e o que ainda não se sabe sobre a gravidade da doença. Tá? E por gravidade da doença, as pessoas se focam muito no número de mortos. Né? Número de mortos é uma informação muito importante, talvez a mais importante de todas, porque ela é o desfecho mais grave, né? Que é, bom, a pessoa morrer. Mas numa doença ou numa epidemia existem outros fatores que são bastante definidores, são bastante importantes também a respeito da epidemia, como aquilo vai se desenvolver e quais as medidas que devem ser tomadas. Né? Por exemplo, a questão da taxa de hospitalização necessária de uma dada doença. Né? Então, desde aqueles primeiros dados que saíram lá em fevereiro, que começaram a vir da China lá, que mostravam, né, qual era a população ali que estavam pesquisando, qual era a taxa de hospitalização, quem tinha a questão das comorbidades, tá certo? Né? Comorbidades. A questão também da idade, enfim, muita coisa evoluiu. Obviamente, as testagens são, né, falhas ainda, mas, enfim, eu queria saber de ti, baseado nas últimas informações que se tem e baseado também na tua opinião, né, nos indícios, o que tu acha que a gente tem de mais certo assim, sobre taxa de letalidade, necessidade de hospitalização e outras variáveis que podem ser muito importantes e que podem caracterizar o nível de gravidade da doença? Bem, como eu sou um otimista, eu vou começar com as más notícias e depois eu vou para as boas notícias. As más notícias é que o vírus é bastante infeccioso. O número reprodutivo básico é o que determina o pico da curva e a área sob a curva epidêmica. É basicamente quantas pessoas vão ser infectadas a partir de um caso primário. Ou seja, se eu tiver infectado, eu vou passar para quantas pessoas? Considerando uma população não imunizada, suscetível, não vacinada. Esse número reprodutivo básico, ele varia porque existem várias fórmulas para calcular. Existem vários modelos, modelo SEIR, modelo IDEA, mas ele fica mais ou menos em 2 a 2,5, o que é bastante. Ou seja, eu infecto 2 pessoas, depois vem 4, 8, 16 e assim em progressão. Por que esse vírus é tão infeccioso? Esse vírus é tão infeccioso porque ele adora a nasofaringe. Então, ele se replica muito, mesmo naquela fase de doença assintomática ou oligossintomática. Diferente do SARS-1, que só se transmitia quando o paciente já estava com pneumonia, estava mal no hospital, já tinha sido afastado do convívio social. Aqui tem estudos mostrando
mostrando concentrações de vírus de 7 vezes 10 na oitava potência no nariz, o que torna ele bastante transmissível. Por outro lado, dizem que ostentar a sua força é fazer dela a sua fraqueza. Como ele é muito transmissível, as pessoas não se deram conta que existia um número muito grande de casos para um determinado número de casos diagnosticados e começaram a trabalhar com modelos que diziam que 15% das pessoas iam acabar precisando de hospitalização, 5% das pessoas iam acabar precisando de UTI. Se a gente fala em letalidade, que é o número de óbitos pela doença sobre o número de infectados, ela chegou a passar de 10% na Itália em dado momento. Ora, hoje a gente sabe que a letalidade real é bem mais baixa. Se a gente pega o navio, o porta-avião francês, onde 2.000 pessoas estavam lá e 1.000 se infectaram, uma está grave no hospital. A letalidade real deve ficar em torno de 0,1%, o que não é muito diferente, inclusive, de um coronavírus humano, que já circula aí todo o inverno e que é responsável por 5% a 30% dos resfriados. Claro que esse vírus vai matar muito mais, mas ele vai matar muito mais por causa do número de casos, não por causa da letalidade em si, não por causa de sua agressividade em si. Tá? E essa letalidade, hoje, tu acha que ela é... Qual é o melhor número que a gente tem para estimar a letalidade? Então, existem alguns modelos e algumas situações altamente específicas que nos permitiram observar essa letalidade. Por exemplo, no navio Diamond Princess, onde 3.700 pessoas ficaram confinadas no mar, incluindo tripulantes e passageiros, e onde 2/3 das pessoas tinham mais de 50 anos, eram de risco, a gente teve uma letalidade em torno de 1%. Aqui nesse porta-aviões francês, onde eram marinheiros jovens, fortes, saudáveis, a gente ainda não teve nenhum óbito, mas quiçá tenha um óbito, e aí ficaria com uma letalidade de 0,1%. Em populações onde a doença é mais testada e a gente diagnostica também os casos não graves, como na Coreia do Sul e na Islândia, a letalidade fica em torno de 0,3% a 0,9%. Então, eu diria que ela vai ficar mais ou menos em torno de 0,1% a 1%, dependendo da faixa etária, que é o principal fator de risco independente para a evolução letal. Tá. Essa diferença de 0,1% a 1%, claro, depende da faixa etária, tudo bem, mas vamos dizer, se na média for 0,1% ou 1%, tu concorda que é uma diferença muito grande e que enseja diferentes medidas também, diferentes preocupações por parte da sociedade. É claro, e até porque a gente não sabe quantos vão se infectar. Porque alguém pode dizer, não, mas 0,1% da população mundial é muita coisa, realmente é. Quantos vão se infectar? Bem, se a gente usar o R0 para calcular, existe uma fórmula muito simples que nos dá a ideia da imunidade de rebanho necessária, que é 1 menos 1 sobre R0. Se eu estimar um R0 de 2,5, isso vai ser 1 menos 0,4, ou 0,6, ou 60%. Daí surge o número mágico que diz que 50% a 60% das pessoas têm que se infectar para que a pandemia acabe. Quando eu tiver 50% a 60% das pessoas infectadas, se forma um paredão de pessoas não suscetíveis que impedem o contato entre alguém que ainda seja infeccioso e alguém que ainda seja suscetível. É a chamada imunidade de rebanho. No entanto, isso vem de modelos determinísticos. Os modelos determinísticos consideram que a população é mesclada, que a chance de eu me infectar é a mesma chance de tu na tua casa te infectares, o que não é verdade. Existem variações nas suscetibilidades populacionais e eles sempre devem ser vistos como worst case scenario, como o pior cenário possível. Então, o modelo determinístico sempre vai nos dar o pior cenário possível. Tem muita gente que não tem a menor formação em epidemiologia, nem medicina, que está tendo esse acesso à informação. Eu acho ótimo. Eu acho que tem que ter livre acesso à informação. Mas
tem que ter a humildade de reconhecer a própria limitação na hora de fazer a interpretação e na hora de disseminar a informação mal interpretada, porque senão a gente vai ter a epidemia e a pandemia do vírus e a epidemia e a pandemia do pânico, o que é muito ruim e desnecessário. Sim, sim. Tá. Para ter certeza, então, que, pelo menos que eu entendi, tá? Esse R0 que tu comentaste, que deve ser entre 2 e 2,5, é um R0 considerando vida normal, onde as pessoas, onde não houvesse qualquer tipo de redução dos contatos sociais. Exatamente, considerando vida normal, sem nenhuma estratégia de mitigação. O objetivo das estratégias de mitigação, Thomas, é justamente esse, de diminuir o R0 até próximo de 1. Porque se o R0 for de 1, ou se for inferior a 1, e eu me curar, eu não consigo nem passar para ti. Aí a pandemia acaba. É o que aconteceu com o MERS. O MERS é muito mais agressivo que o SARS-CoV-2. O MERS mata 36% das pessoas, mas o R0 é menor do que 1, então ele não causa pandemia. O vírus, quando passa na distribuição, lá no céu, Deus pergunta, tu quer matar ou tu quer infectar? Geralmente, ele tem que escolher entre um e outro. Sim. Tá. E esse número, então, que tem se falado na mídia de 70% como sendo um objetivo de redução da mobilidade, tá, social, ele vem justamente porque, então, 70% seria o que é estimado de uma redução para que o R0 passe a ser menos de 1. Perfeito. Em Shenzhen, na China, se conseguiu 85%. Mas em Seattle, no mundo livre, se conseguiu 30% a 45% e ele ainda ficou em 1,4%, que é maior do que da influenza sazonal. Agora, aconteceu uma coisa inédita que eu não esperava. As pessoas obedeceram. Se a gente olhar o Google, a gente vai ver uma redução de cerca de 70% no Rio Grande do Sul em algumas atividades. Se a gente olhar o inquérito de Pelotas, 80% se engajou em algum grau de restrição social, 20% não saiu de casa, 60% só saiu para o essencial. Então, as pessoas seguiram a recomendação, o que nos leva à pergunta, a recomendação foi correta? Bom, vamos chegar lá. Né? Queria entrar também num outro ponto que eu acho que é um aspecto muito relevante na definição de até onde isso vai, né? Que é a questão da possibilidade de reinfecção. Né? Durante um bom tempo, aí, eu diria talvez mais de mês, pelo menos de acordo com o que eu vim acompanhando, se tinha basicamente como certo a impossibilidade de reinfecção, porque as pessoas teriam anticorpos que seriam suficientes para que elas não pegassem novamente a doença. Tá? Eu ouvi, inclusive, tu comentando num vídeo que tu fizeste, eu vi em outros lugares também, que basicamente essa informação ela vinha de pesquisas que tinham, pesquisas, não sei, tinham sido feitas em macacos e que demonstravam isso. Tá? Entretanto, nos últimos dias, aí eu diria pelo menos na última semana, começou a vir sair mais algumas questões na mídia sobre, colocando uma interrogação nesse ponto. Né? Eu li brevemente, não fui a fundo, mas parece que na Coreia saiu uma notícia, um estudo que colocava isso em interrogação. Queria ouvir de ti, então, o que tem o que se sabe até agora sobre isso? O que é mais provável que seja o caso? Então, perfeito. A gente está seguindo uma lógica aqui. Se o R0 é o que determina o que vai acontecer com a pandemia, a possibilidade de reinfecção é o que determina o que vai ocorrer no período pós-pandêmico. É improvável que o vírus seja erradicado tão cedo. É mais provável que ele sazonalize, assim como os outros coronavírus humanos, e que atinja principalmente o hemisfério norte durante os períodos de inverno. Hoje, os coronavírus humanos são responsáveis por 5 a 30% dos resfriados no inverno europeu. Bem, o que acontece? Isso vai depender de duas coisas. Uma, por quanto tempo dura a imunidade contra o SARS-CoV-2, e duas, qual é o grau de imunidade cruzada entre os coronavírus. Por exemplo, para o coronavírus humano
OC43, a imunidade dura 1 ano. É por isso que todo ano ele volta e causa esses quadros sazonais. Mas para o SARS-CoV-1, que desapareceu em 2003 e nunca mais circulou, e nunca chegou no Brasil, foi necessário mais de 6 anos para 90% das pessoas infectadas perderem anticorpos detectáveis. E tem uma coisa, Thomas. Uma coisa é tu perder anticorpos detectáveis e outra coisa é tu perder a imunidade. Porque quando tu entra em contato com o vírus, tu desenvolve uma resposta humoral, que são os anticorpos, mas tu desenvolve uma resposta celular, que são as células TCD4 específicas contra aquele vírus. Essa resposta celular a gente não mede. Então, a gente usa a resposta humoral aos anticorpos como um substituto de tempo de duração da imunidade. Mas, por exemplo, eu sei do estudo da hepatite B que, às vezes, mesmo com os anticorpos baixos, se eu me exponho, eu tenho um aumento muito rápido da produção de anticorpos, se algum dia eu produzir anticorpos. Por isso, eu não me reinfecto. Então, sempre lembrando que olhar para os anticorpos e medir os anticorpos é um marcador substituto de imunidade, mas não é toda a resposta. Existem também as células CD4 de memória que eu não estou medindo. Então, o futuro vai depender da queda desses anticorpos e da queda da resposta imunológica, se o SARS-CoV-2 vai se comportar mais como o OC43 e a gente vai ter suscetibilidade para o ano que vem, ou se ele vai se comportar mais como SARS-CoV-1 e a gente vai ficar com uma imunidade mais prolongada, e também se outros coronavírus vão causar uma certa proteção cruzada, como o OC43 causa para o SARS-CoV-1 e como o SARS-CoV-1 causava para o OC43. Então, a gente tem essa incerteza. Mas o que os modelos mostram até o momento, principalmente esse modelo que tu citou de macaco rhesus, é que a reinfecção com o mesmo SARS-CoV-2 não parece possível. Então, se a reinfecção for ocorrer, vai ser por um SARS-CoV-2 que acumulou mutações suficientes para o vírus driblar os anticorpos que a gente ainda tenha. E aí ele vai poder sazonalizar. Provavelmente o que está acontecendo com esses pacientes é não uma recorrência verdadeira, mas sim simplesmente um prolongamento do tempo de eliminação viral a partir dos exames de biologia molecular, que sequer significa que eles sejam infecciosos por um período prolongado, porque até o momento não foi possível detectar vírus viável, cultivável, a partir de um indivíduo 1 semana depois do início da doença. A gente detectou o RNA, mas não detectou o vírus viável. Tá. E uma pergunta relacionada a isso. Com relação, assim, a pessoa ela é infectada e, digamos, ela teve sintomas, tá? Ela pode ter sido assintomática, pode ter tido sintomas leves ou sintomas graves. Tá? O nível de talvez não sei se é essa palavra, mas de gravidade que a doença vai se manifestar na pessoa, tá? Sendo do nível menor de todos, que é sem sintomas, até o mais grave, mas a pessoa se recuperou. Isso também vai ser definidor, ou assim, pode ter uma correlação sobre o quanto ela vai estar a partir daquele ponto imune? Thomas, essa tua questão é excelente, porque eu teria respondido que não até poucas semanas atrás, mas agora tem um trabalho onde tentou se validar um ELISA, que é uma técnica de diagnóstico sorológico, que mostrou que existe uma correlação entre a gravidade da doença e a chance do ELISA ser reagente. Então, provavelmente, existe uma correlação entre uma doença mais grave e entre uma maior positividade nos testes. Talvez, e eu estou hipotetizando, isso abra uma janela para justificar a grande quantidade de testes negativos que a gente está vendo na população. No inquérito de Pelotas, teve só 0,05% de positividade. Isso aconteceu porque só 0,05% das pessoas foram expostas, ou aconteceu porque, ao medir as pessoas assintomáticas, mesmo as que se expuseram e tiveram uma doença branda, produziram pouco anticorpo a ponto dele não ser detectado num teste rápido? Essa é uma questão. Tá. Se isso se mostrar, então, digamos, verdade,
a gente pode ter um grande, não vou dizer que pode ter um grande problema, mas isso pode ser bastante grave, porque, sei lá, se tem 50%, se eu não me engano, o número que falas é de 40 a 70, né, por cento de pessoas que são assintomáticas, né? Esses 40 a 70 que numa primeira onda epidêmica não ficaram doentes, né? Numa segunda ou terceira, nem precisa ser numa segunda onda, mas enfim, eu posso daqui a um mês, de repente, ter um evento da doença e esse evento ser grave. É possível? Na verdade, é improvável, porque uma coisa é a pessoa ter uma doença assintomática, uma infecção assintomática, produzir menos anticorpos e esses anticorpos não serem detectados por testes mais preliminares, menos validados e menos sensíveis. Outra coisa é ela não ter montado uma resposta humoral forte o suficiente e também celular, que não é mensurável, capaz de proteger ela contra a reinfecção. De novo, eu não acredito na reinfecção pelo mesmo vírus. E se houver reinfecção no futuro por vírus que sofreram mutações, provavelmente a gente ainda tenha um pouco de proteção cruzada pelos anticorpos que a gente produziu contra o SARS-CoV-2 dessa estação. A gente tem que fazer vacina para influenza todo ano para se proteger contra a gripe sazonal, porque o vírus dá uma mutadinha todo ano e a gente pode ficar gripado. Mas isso é bem diferente da influenza pandêmico, onde todo mundo fica com uma doença bem grave. Então, é improvável que a gente vá ter, a partir da evolução desse vírus aqui, novas pandemias como a atual. Provavelmente a gente vai evoluir para a sazonalidade, onde as pessoas vão poder se reinfectar, principalmente no inverno, porque os anticorpos não são exatamente contra o novo vírus, mas eles são suficientemente parecidos para conferir algum grau de proteção cruzada. E além dos anticorpos, tem as células que também podem nos proteger e que sequer foram medidas pelos testes convencionais.